Você já se perguntou por que algumas pessoas têm sorte natural com o dinheiro, enquanto outras lutam a vida toda? Hoje nós vamos falar sobre um livro que tem um verdadeiro manual para reprogramar a sua mente em relação à riqueza. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Financeira. Eu sou Ivana, consultora de investimentos e host do podcast. E eu sou Bruno Pazeto, também host do podcast e consultor financeiro. Para agregar a nossa conversa hoje, a gente trouxe um convidado muito especial, Danilo Carlos, ele que também é consultor, nosso colega lá na Portfel, e ele também já veio aqui no podcast gravar um episódio com a gente sobre planejamento de aposentadoria, que está lá no canal e vocês podem assistir. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado, Bruno, obrigado, Ivana, pelo convite novamente. E espero agregar aqui a conversa, né? Esse livro é muito interessante, trabalha muito com a nossa mentalidade, com a mentalidade financeira, né? E algo que a população brasileira precisa muito aí nesses últimos dias que a gente vê, né? Muitos endividados e que a gente trabalha muito na consultoria, né, Bruno e Ivana? Bastante nessa parte de mentalidade, de crenças. E eu acho que a gente vai ter um bate-papo super legal aqui. Com certeza. Hoje nós vamos falar sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Esse livro teve mais de 2 milhões de exemplares vendidos no Brasil, foi o número 1 das listas de mais vendidos do New York Times. E vamos entender por que ele é tão relevante para quem busca prosperar financeiramente. Isso mesmo. O livro é dividido em duas grandes partes. A parte 1 fala sobre modelo de dinheiro, que explica como crenças e modelos mentais sobre dinheiro são montados. E a parte 2 é uma parte mais prática que apresenta 17 arquivos de riqueza. Esses arquivos de riqueza supostamente diferenciam os ricos dos pobres. Parece meio papo de coach, mas a gente anotou alguns tópicos aqui e a gente vai nesse bate-papo tentar desvendar se esses 17 arquivos da riqueza, essas ideias que o livro traz, são papo de coach ou são coisas que dá para a gente aplicar ali na nossa vida. Eu acho que a gente fica muito limitado e com preconceito com livro de autoajuda, né? A gente acha que é um livro de autoajuda, mas como o Bruno falou, a gente vai descobrir agora. Esses 17 arquivos, eu acho que não dá tempo de falar todos, a gente vai falar alguns, desses arquivos que o autor deixa, quais são as lições que a gente pode tirar aí com a nossa mentalidade financeira. Exato. É interessante porque ele é uma pessoa, né, o autor do livro é alguém que passou por uma mudança de mentalidade. Então, o que ele escreveu foram passo a passos que ele entendeu que são de resultado. E além da experiência dele, dos alunos que ele ajudou, né, que ele viu irem mudando. Então, não é algo abstrato, né, é algo que ele escreveu de resultado que realmente ele teve, né? Então, vamos começar aqui. Na primeira parte do livro, ele fala sobre, diz que os resultados financeiros eles são reflexos da nossa mentalidade. Ele diz que os frutos não são, a gente não pode mudar os frutos sem mudar as raízes, né? E que as nossas crenças, principalmente aquilo que a gente tem vivenciado na nossa fase de criança, elas acabam impactando muito nas nossas decisões atuais, né? Agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês, né? Vocês acreditam que tem crenças da infância que hoje bloqueiam vocês, que não deixam prosperar? Ou vocês já conseguem reconhecer, vêm trabalhando nisso? Como é que funciona para vocês? Ivana, especificamente comigo, né? A gente sempre tem, né? Tem as nossas crenças, a gente chama crenças limitantes, né? Com relação ao dinheiro, a gente trabalha muito isso na consultoria. Mas eu acho que à medida que a gente vai fazendo o curso, né, o MBA, vai abrindo a nossa mente, a gente vai acompanhando pessoas que prosperaram eh, sem essa, eh, sem esse preconceito, né, de achar que a pessoa é rica porque está fazendo algo errado, porque recebeu alguma herança, de que não foi por mérito, a gente olhar o que, que a pessoa fez para chegar lá. E o autor, ele fala o que, que ele fez para chegar lá, né, que ele mudou a sua mentalidade. Então, eu acho que da minha parte, a gente cresce com crenças, né? Com crenças limitantes, às vezes a gente cresce com crenças de que achar que dinheiro, a velha frase, dinheiro não traz felicidade, até um ponto que eu gostaria de levantar aqui, né? Mas o que que é felicidade, né? O que que a gente define com felicidade? E o que que o dinheiro pode trazer para otimizar, né, esse processo da gente chegar à nossa felicidade? Então, uma das crenças foi essa, que às vezes quando eu era
mais novo, né? Dinheiro não traz felicidade, vou fazer o meu, né? Vou crescer aqui. Aquela regra, né, que a gente cresce de forma, casa, financia o apartamento e trabalha na CLT ali a vida inteira. E não que isso esteja errado, mas que isso não vai deixar ninguém rico, né? Então a gente cresce com isso e isso vem sendo quebrado. Né? A gente consegue quebrar essas crenças, né? Uma das crenças comigo foi essa, realmente. Que, como dinheiro não traz felicidade, eu não preciso ficar correndo atrás. E aí vem um outro autor de um best-seller, né? Pai Rico, Pai Pobre, a gente fica na corrida dos ratos, né? E isso que nos atrapalha a ter esse desenvolvimento. E não é que o dinheiro vai trazer felicidade. Tem até uma última parte aqui do livro que ele fala sobre a filantropia, né? Que reservar lá, ele fala 10%, né, daqueles 6 potes, 10% para você ajudar as outras pessoas. Então, o dinheiro ele traz condições para você ter liberdade, né? Liberdade de tempo. Sim, um negócio que eu acho que reforça bastante isso é que a gente vê muitos extremos, né? É a pessoa que acredita que não tem por que ela poupar e o que ganha tem que gastar para viver e etc. E tem a pessoa que acha que só tem que poupar e às vezes deixa de viver porque está poupando, etc. E qual dessas pessoas está certa? São dois pensamentos diferentes. Qual dessas duas pessoas está certa? E ainda mais, de onde essas pessoas tiraram essa crença que eles têm? Geralmente é da infância, é o que ouviu em casa. Então, e às vezes não o mesmo estímulo que teve em casa. Assim, duas pessoas podem ter o mesmo estímulo em casa e tirarem lições diferentes também. É só ver os irmãos, né? Exatamente. A pessoa pode ter um pai que foi a vida inteira enrolado e acreditava justamente que tinha que viver como se não houvesse amanhã, o que ganhava gastava, não poupou, não construiu patrimônio. E aí tem 2 filhos. Um filho, às vezes, vê o pai nessa situação e pensa, vou fazer diferente. E aí faz diferente, constrói patrimônio. Às vezes faz diferente até demais e deixa de viver para construir. Às vezes faz regulado. E às vezes vai ter o filho que simplesmente só vai replicar o que o pai fez. E aí, enquanto um filho poupou, o outro filho às vezes gastou e repetiu o mesmo ciclo, né? Então, eu acho que de fato a afirmação ali, né, que a programação financeira define o nosso futuro. Eu acredito que é bastante verdade, mas não necessariamente a minha programação financeira de agora vai definir o meu futuro, porque eu não preciso carregar ela para o resto da vida. Eu posso mudar isso também. O que você acha? Não, eu concordo totalmente, né? E ele fala no livro, acho que 2 coisas bem interessantes. O primeiro ponto é que não julgue, né? Veja aquilo que dá certo para você. E o segundo ponto é você fazer essa autoanálise. Porque o que não deixa a gente prosperar normalmente não é aquilo que a gente ainda não sabe. É aquilo que a gente sabe e que bloqueia e que freia, né? Então, acho que essas coisas são bem interessantes de trazer. E a gente acaba fazendo uma reflexão pessoal, né? Pensando muito, né? Quando eu era criança, o que eu ouvia dos meus pais? Não pode isso, não pode aquilo, né? Você acaba vendo outras crianças com coisas que você quer. E aí os pais sempre puxando, não, mas você também já tem mais coisa do que o outro. Então você acaba se limitando àquilo que você tem e não querendo mais porque o mais não pode, né? Então a gente acaba fazendo essa reflexão, é interessante assim. Esse livro, né, para constar aqui, eu li ele em 2019. Eu lembro que eu fiz muitas anotações, porque eu pensei assim, caramba, deve ter algum segredo, né? Porque tem gente que tem muito dinheiro. Não é possível. O que eles fazem de diferente? Eu quero buscar isso também. Então eu li o livro assim, nossa, com muita vontade de já aplicar, e eu acho que foi realmente um marco para mim de mentalidade. Mas eu li com a mente aberta, assim, no sentido de, poxa, não vou negligenciar alguma coisa ou achar que eu já sei, né? Eu quero realmente ver se isso vai dar certo e aplicar algumas coisas. E, de fato, eu vi que eu não apliquei, de 2019 para cá, eu não apliquei tudo que ele fala, né, como passo a passo, mas a autoconsciência
que eu tenho hoje e que veio muito em função dessa leitura, ela foi muito interessante para mim, me fez abrir muitos horizontes. Talvez as decisões que eu tomo hoje foi por causa da mudança de pensamento que eu tive depois disso, e aí vem muito com o que você falou, né, Bruno? Que a gente não precisa ficar preso. Hoje a gente, tendo consciência, tem condição de agir diferente, né? Verdade. Eu também li esse livro, Ivana, acho que foi em 2019 também, coincidentemente. Tem muitos anos. E ele, apesar da gente às vezes não concordar com tudo, ele traz várias visões, né? Uma parte que me impactou muito foi essa questão realmente do que ele traz ali da raiz dos frutos, né? Como é que você pode ter... Contrasta um pouco também ali de lições bíblicas, né? Como é que pode produzir bons frutos se a sua raiz não está bem estruturada, se você não tem bons pensamentos ali, né? E em cima desse ponto, algumas crenças limitantes que eu gostaria de voltar aqui, que os brasileiros geralmente têm, seria levantar um tema que ele geralmente tem: quem ganha dinheiro tem sorte, né? Eu acho que esse é um ponto que sempre vem, né? As pessoas não olham para empresários, pessoas bem-sucedidas, né? Que trabalharam duro, né? Fizeram por onde ter aquele dinheiro, de comprar os seus pertences, de ter o que eles têm. E aí as pessoas atribuem muito à sorte, né? E o ponto que ele levanta aqui, que pode ter alguma oportunidade que ele aproveitou, mas será que essa pessoa que está criticando, se ela estivesse no lugar ali de uma pessoa que construiu império, vamos pensar ali o Elon Musk, né? Pessoas que transformaram uma empresa em uma empresa que vale mais de $1 trilhão. Será que teria essa oportunidade? Acho que não, né? Muito poucas pessoas que chegam a esse sucesso. E eu acho que olhar essa crença, ela limita muito, porque você está olhando, que é um pouco do que a Ivana falou, né? Olhando mais do que o outro, né? Teve sorte, ou ele não fez, ao invés de tentar aprender com o que a pessoa fez. Eu acho que essa é uma crença, algo que realmente faz com que a mente ou o mindset não seja para prosperidade, né? E sim para ficar estagnado. Eu acho interessante só dar um aviso para o pessoal, que aqui em alguns momentos a gente vai falar sobre a diferença entre o rico e o pobre. E é legal a pessoa ter em mente que quando a gente fala no rico e no pobre, não necessariamente a gente está falando que aquele cara que tem muito dinheiro é assim e o cara que não tem dinheiro é o pobre. Na verdade, a gente está falando de mentalidade rica e mentalidade pobre. A pessoa pode não ter dinheiro no momento, mas tendo a mentalidade rica, ele pode se encaixar no rico que a gente está falando aqui. Só para não virar uma briga de classes aqui. Exatamente. Né? Política de classes e tudo. Né? Exatamente. E aí uma das afirmações que ele traz é que os ricos focam em oportunidades, os pobres focam em obstáculos. Então, acho que dá para resumir bem isso aqui naquela frase que, em época de crise, uns choram e outros vendem lenço, né? A gente vê alta da Selic agora, por exemplo, dificulta a vida de muita gente, dificulta algumas coisas, dificulta fazer negócio, dificulta você se endividar para construir um negócio, dificulta várias coisas. Mas, na mesma época que a Selic está alta e está atrapalhando a pessoa de fazer um financiamento, tem gente que está investindo dinheiro, tem gente que está emprestando dinheiro, ganhando taxas maiores, está poupando agora, né? E eu acho que se encaixa bem nisso. Selic está alta, está atrapalhando isso aqui meu. Mas como que eu posso dar a volta por cima e melhorar? Eu lembro claramente lá para 2008, 2007 mais ou menos, que veio a crise, né, do subprime, e foi mais ou menos a época também que começou a usar a internet para quase tudo. E aí eu vi, tenho casos de pessoas próximas a mim que tinham um comércio na época era bem novo ainda, mas hoje eu tenho essa consciência, gente que tinha comércio que foi mal e colocou a culpa do comércio dele mal na crise de 2008. Não que não tenha impacto,
mas ao mesmo tempo tinha gente ganhando muito dinheiro em 2008, certo? E aí, assim, depois vendo, eu percebi que, tipo assim, enquanto várias empresas cresceram no digital nessa época, porque foi uma época muito boa ali para Facebook, etc., né? Teve gente que hoje eu sinto que na época não soube migrar o negócio para o digital. Será que não foi isso? As pessoas começaram a comprar muito mais online. E aquela pessoa continuou vendendo só no físico, ali na lojinha e tudo mais. Então, essa questão eu acredito que é bem válida também. Eu acho que conecta muito, Bruno, com um ponto que ele fala, assuma 100% da responsabilidade pela sua vida financeira, né? Uma coisa que eu ensino muito para meus filhos é não transferir a responsabilidade para os outros. Desde pequenininho, né? Tem 5 anos, a minha mais velha tem 8, mas... Porque você já está criando a crença Já deles, ó. estamos criando a crença dele, A exatamente. crença que ele está criando não é limitante. Não é crença limitante. Mas não transferir responsabilidade para tudo, né? Eu acho que o grande problema do geral, né? Não só na área financeira, é a gente transferir a responsabilidade do que é nosso, né? Então, a gente falou de planejamento de aposentadoria. A gente, quando planeja na aposentadoria, a gente não transfere a responsabilidade da nossa sobrevivência, da nossa velhice, para o governo. A gente está assumindo 100% das rédeas, né, do nosso dinheiro para a gente ter um nosso sustento ali na aposentadoria, né? Não transferir algum tipo de problema, igual o Bruno citou, veio a pandemia, veio uma crise do subprime. Então eu fechei foi por causa da pandemia, mas todo mundo sofreu por causa da pandemia. Eu voltei em 2008, mas podia ter falado de 2020, né, que aconteceu Exatamente, bastante da pandemia. É aquele famoso desculpa de jogador de futebol, né? A gente perdeu porque o sol tava quente. Tava quente só para ele, será? Os dois. Então, assim, assumir a responsabilidade, ter as rédeas da sua vida financeira nas suas mãos, não depender do governo, independente do que seja, para que tenha uma vida próspera, né? A gente falou ali de riqueza, o Bruno citou riqueza também, né? Esse conceito de riqueza é meio complicado, né? O conceito de riqueza, o que é ser rico, né? O Bruno deu uma palhinha ali, mas a gente não coloca riqueza somente no dinheiro, né? Aí o que é uma riqueza realmente? É você ter uma família estruturada, você ver seus filhos crescerem, né? Mas o dinheiro, a sua finança, né? O que é o dinheiro? É um meio de troca, né? Um meio de troca do seu tempo. Então, quando a gente falou lá na liberdade financeira, na aposentadoria, é aquele momento em que você não precisa mais trocar o seu tempo para ter dinheiro. É aquele momento que você construiu o seu patrimônio e que você agora pode desfrutar dali sem precisar trocar horas da sua vida, né? Que na prática, o trabalho é isso, você troca horas da sua vida para obter aquele seu sustento, dinheiro, seus prazeres, né? Ele até cita ali um pouco a divisão do orçamento doméstico, o livro é muito rico, né? Mas na prática é isso, e a gente assumir ter a rédea das nossas vidas, atingir essa liberdade financeira, ter esse poder de falar não, né? Às vezes para um trabalho que tira meu sossego, que não deixa eu dormir, que tá desgastando a minha saúde, não permite eu cuidar da minha saúde, poder falar não para um trabalho que tem um chefe que sobrecarrega, me tira a minha paz, né? E esse é o poder de você ter a liberdade financeira e a verdadeira riqueza. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Da gente criar essa mentalidade para entender o que é verdadeira riqueza e verdadeira felicidade. Aí já abrangeu algo bem maior do que a riqueza de fato, né? É verdade. Tô aqui pensando. Tem coisa que é riqueza, né? Família e tudo mais. E aí é bem como você falou. A gente não é só dinheiro que é riqueza. Mas acaba que para a gente desfrutar dessas outras riquezas, como família e etc., a gente acaba precisando de dinheiro também. Por exemplo, o Warren Buffett, né? Bilionário, as maiores pessoas físicas do mundo. Quantos anos que ele tá? Eu acho que é 95, não me engano, se eu não me engano. Entregou agora a empresa, né, para um outro CEO. Quanto será que ele... Aí você pega um menino de 20 anos, né? Ou então alguém tem 30, 40. Quanto será que ele pagaria para voltar até essa idade? Né? Então, o que será que é o conceito de riqueza, né? Eu acho que ele entregaria boa parte do seu patrimônio, se tivesse essa possibilidade. Boa parte do patrimônio que ele construiu, do dinheiro que ele tem, para ter mais tempo de vida. Então, essa é uma reflexão bem, bem interessante que até o livro traz, né? Que é o conceito de verdadeira riqueza, que ela proporciona para nós.
Legal. Outra afirmação ali que a gente tem no livro é que ricos jogam para ganhar, pobres jogam para não perder. O que vocês acham dessa afirmação? É mais um assunto bem. Eu vou cuidar aqui para não ser polêmica, porque assim, eu acho que vem muito de crença também, mas normalmente ele fala de rico e de pobre, né? De novo. Muita gente pensa na sobrevivência. E aí você não perder é você poder ter a condição de ter uma vida digna e tranquila, digamos assim. Quando ele fala dos ricos com essa mentalidade, me vem na cabeça de que os ricos eles querem mais no sentido de prosperar. Então, eu não estou no jogo para só não perder e ficar confortável. Eu estou no jogo para poder ter mais, ganhar, sair daqui vitorioso. Então, eu só vou sair daqui a hora que der certo, eu não vou desistir, eu não vou me contentar com pouco, né? Então, é nesse sentido que eu entendo, assim, essa passagem do livro. Eu acho que fala muito de resiliência, né? Isso que você está falando. O próprio autor do livro, né, cita. E eu tava lembrando também da história do Donald Trump, né? Sem tirar... sem olhar a parte política, ele tornou uma pessoa pública, mas olhando para o empresário Donald Trump, ele herdou uma certa fortuna do pai, não tanta quanto ele fez, mas ele quebrou uma vez, né? Conseguiu reconstruir mais de uma vez, né? E ele conseguiu reconstruir essa mentalidade, resiliência e essa visão, né? Que ele joga para ganhar, ele entra para ganhar, vai perder? Vai, né? Só que ele tem essa resiliência de sempre se levantar para e a mentalidade dele que o livro aborda é o que ajuda, né? Eu já vi, a gente assiste, né, vários podcasts com as pessoas famosas, Flávio Augusto, a gente ele vê exatamente ele falando isso, que ele perde às vezes, né? Muitas das vezes, mas ele acerta por conta da resiliência que ele tem, da mentalidade que ele criou, daquilo que ele trabalhou, né? Daquela mentalidade que ele criou. Eu lembro do Fábio Augusto falar que a mentalidade que ele criou foi olhando para a fila do INSS, né? Ele fala, você lembra disso? Uhum. Ou seja, ele passava assim, mesmo estando no ônibus lotado, ele olhava para a fila, aqueles velhinhos lá na fila do INSS, e ele, eu não quero trabalhar para ganhar 8 mil, que é o teto lá, né? Um pouco mais de 8 mil, mas Ficar nessa fila aí. ficar nessa fila aí. Então, ele cria essa mentalidade e é um empresário de sucesso, né? E tem essa resiliência. Se um negócio não dá certo, ele parte para outro. Você vê que a maioria das pessoas de sucesso também não tem só um negócio, né? Ele tem vários, ele diversifica. Então, essa mentalidade é muito importante para isso. Sim, ele mesmo já tendo mais de $1 bilhão em dólares, ele ainda é um cara que trabalha pra caramba, né? Que aí já entra até no outro ponto aqui, que é o que ele fala, né? Pratique ações consistentes com sua nova mentalidade. Não adianta a gente. Agora eu tenho uma nova mentalidade. Sou rico agora. E depois de 1 dia, 2 dias, já começa a falhar, não trabalho tanto que tem que trabalhar, não estudo tanto que tem que trabalhar. E isso é um negócio que a gente vê na maioria esmagadora das pessoas de sucesso que a gente vê, que tem empregos de sucesso, carreiras de sucesso, é que a pessoa não para. Ela não para. Ela, de fato, torna o sucesso um hábito, né? Tudo aquilo que ela faz para chegar onde ela traçou, depois que chega, você para e olha e fala assim, tá, e o que eu faço agora? Porque a minha vida até aqui foi fazer isso. O que eu faço agora? E aí eu lembro de um podcast até com o Flávio Augusto também, né? E que ele falava, tá, fiquei rico pra caramba. Aí o povo fala pra mim, pô, você tá rico, vai viajar. Tá, eu já viajei, e agora? Não, agora você deita na rede lá em casa e aproveita. Tá, eu já deitei na rede, e agora? O que eu faço? Tipo assim, faz parte da vida. E a pessoa que passou 10, 20, 30, 40 anos construindo algo, dificilmente ela vai chegar no final desse tempo e vai querer fazer outra coisa, porque afinal aquilo lá, durante 20, 30 anos, aquilo lá foi a vida dela, né? E ela ainda tá viva, então ela vai viver. E o que é viver para ela é fazer isso. Eu acho isso bem legal também.
Nossa, eu acho que essa, eu acho não, tenho certeza. Essa é a regra, né, do livro que mais me marcou. Quando a gente estava falando sobre gravar o podcast, né, comentei com o Bruno, nossa, eu lembro disso e com muita clareza quando eu li, né? Ele fala assim: pessoas ricas aprendem e crescem continuamente. E eu comecei a observar algumas pessoas que têm patrimônio e aquilo mexeu demais comigo. Porque eu falei, cara, não precisa mais. Porque o que que era a nossa crença? Crescer, estudar, formar na faculdade, ter um trabalho bom, ter uma vida confortável, é isso. E trabalhar a vida inteira tendo aquela vida confortável, né? Então essa era a ideia. Depois aposentar E e aí ia jogar. chegar em algum momento que eu ia parar de trabalhar, porque poxa vida, em algum momento você tem que parar. E aí você olha as pessoas, elas têm muito dinheiro e elas não param. Elas têm 70 anos e elas estão criando negócio. Porque o negócio não é um sofrimento, não é um trabalho, nossa, eu sofro demais, isso é ruim. Poxa, vou trabalhar na segunda-feira e não vejo a hora de chegar à sexta-feira. Para essas pessoas, o trabalho não é esse martírio, não é o sofrimento. Isso deixa a cabeça em constante movimentação, criando, né, produzindo. E assim, ó, com certeza, essa é a coisa que mais me chamou a atenção. Depois de ler o livro, eu comecei a observar e percebi que as pessoas que têm muito patrimônio e que são pessoas que eu admiro, elas não param. É muito interessante. Verdade, e eu acho que isso é palavra aí, é propósito, né? Então, se você tem um propósito, você não vai parar. Cada um tem seu propósito, né? Às vezes, entrando em casos de clientes, né? Aí, quando a gente vai fazer o primeiro encontro, lá, o onboarding, né, do cliente na consultoria, a gente vai traçar lá a curva para aposentadoria, né? Uhum. Aí, que você chegou, qual que é a idade que você quer a sua independência? E aí a gente fala, esse ponto aqui, onde você quer chegar, não é que você vai parar. Que não vai parar de produzir, é o que você vai fazer, o que você vai querer, é aquilo que a gente falou, a liberdade, né? Fazer o seu propósito, né? O que você veio para fazer nesse mundo, né? Igual o Bruno falou, as pessoas continuam criando. Se ela tá criando emprego, ela tá dando oportunidade para as pessoas, tá gerando renda, tá ajudando as outras pessoas, né? E a parte interessante que a Ivana falou, ele coloca lá o sistema das 6 jarras que ele fala, né? É, em que ele faz como que faz um planejamento financeiro aqui, que ele ensina, um orçamento doméstico. E um dos pontos aqui é 10% para educação, e eu acho muito importante isso. Também coloco sempre para os clientes, quanto que você vai reservar para a sua educação? A gente não pode parar de estudar, né? Tem que fazer um curso, tem que um curso com propósito, né? Que a gente está falando aqui, o livro de autoajuda. Se você lê por ler, não vale de nada, tem que ter propósito. Qual que é o curso que você vai fazer com propósito que vai te ajudar a crescer na sua profissão, a crescer como ser humano, né? Tem que ter uma reserva ali para sua instrução. E a reserva também para doação, né? Que ele fala de caridade, seja qualquer religião, a caridade, ou devolver o dízimo, ou causa social, né? Então, é o propósito da pessoa quando ela chega nessa fase, né? Dele ter a liberdade dela, de ele fazer o que quer, de fazer o que gosta, e de continuar um negócio, de, sei lá, o propósito da pessoa pode ser largar tudo e ir lá para a África, ajudar um médico, né? Você fazer parte da Cruz Vermelha. Então, isso é muito interessante a te olhar, né? E essa mentalidade aqui que ele traz, né? De, de não parar, de estudar, de ter propósito, eu acho que é interessante, se conecta tudo isso, né? Uhum. Uhum. E uma coisa que também eu acho bem interessante que ele traz, e para mim é verdadeiro também, é que ricos admiram outros ricos, né? E a gente vê muitas pessoas que não têm dinheiro, que são de fato pobres, elas têm inveja do rico, elas querem ser ricas, elas não admiram aquela pessoa pelo que a pessoa construiu, né? E tem um caso recente, aconteceu agora nesse final de semana com o Roberto Justus. Não sei se vocês Eu chegaram vi. a ver com a filha dele. Das Então, pessoas criticando a mandando criança mensagem. porque mandando mensagem falando que só guilhotina, porque a menina estava com uma bolsa de grife. Então, é um ódio tão grande de quem tem dinheiro e a pessoa não consegue parar para pensar como é que eu posso ter também esse dinheiro? O que que eu preciso fazer? É uma inveja mesmo, é uma limitação. Tem uma inveja do rico e isso é diferente. Nas pessoas que têm dinheiro, eles admiram o outro. Eles querem fazer o que o outro faz também. Isso também, para mim, depois que eu li, ficou mais claro.
E você já parou para pensar que, para ver, né, quando você pega uma pessoa que é bem-sucedido, um empresário, é rico, ele sempre, se você chegar para ele e perguntar, como é que você fez para ser, ele tem prazer de te ensinar. Eu não sei se você já passaram por isso, algumas pessoas que eu já tive acesso, não, vamos conversar aqui, e a pessoa fala, ela tem prazer em ensinar. Os ricos, eles, que a gente fala, os empresários, né, que são bem-sucedidos, eles sentam ali, trocam as ideias, né, não tem, às vezes até mesmo concorrentes, eu já vi muito, né, senta ali e troca as ideias sobre o negócio. Então, como a Ivana falou, uma limitação, daí que vem crença limitante, né, da pessoa que pensa assim, é porque a pessoa realmente tem esse sentimento de querer estar no lugar, mas não ter chegado lá, né? Devido, provavelmente pela sua mentalidade mesmo. Até só reforçando a ideia de que rico não é só o cara que tem muito dinheiro, né? E aí, extrapolando para nós, numa esfera bem menor do que o bilionário Warren Buffett ou Flávio Augusto, na consultoria é um negócio que a gente vê muito isso também. Somos pessoas que estudam finanças, têm esse pensamento de riqueza e apesar de ainda não termos A gente está em construção de bilhão, patrimônio, né? né? Apesar de ainda não termos alguns bilhões na conta, é, a gente se ajuda. Eu vejo, pô, a Ivana bateu tantos milhões de patrimônio. Caraca, que legal! Um aplaudindo o outro, um jogando o outro para cima. E quando um tá dando uma patinada, a gente já pega pela mão, não, bora, o que tá faltando aí? Vamos se ajudar e tal. E isso é algo que eu sinto bastante, sabe? E eu acho que ajuda, porque aí já entra até no outro ponto aqui, que eu marquei, que é ganhar dinheiro deve ser algo que beneficie os outros também. E aí, já até voltando na questão do Roberto Justus, pessoal descendo a lenha lá, porque a menina pequenininha tem uma bolsa de 14 mil, só que aqueles 14 mil, se não tivesse ido para a bolsa, ia estar no bolso dele, porque é dinheiro dele. Ele ganhou com trabalho e tudo mais, com negócios, etc. É dinheiro que ia estar no bolso dele. Foi para a bolsa, passou para o bolso de outro. E nesse meio tempo, tem quem produziu a bolsa, tem quem fez a propaganda da bolsa, é todo um mercado. É até o episódio que a gente gravou sobre agro, né, Ivana? E aí a Salamania até falou aqui pra gente, falou, ó, o pessoal acha que o agro pôs a semente, cresceu, aí o cara do agro malvadão foi lá e vendeu essa semente e ganhou milhões. Mas não, ele contratou alguém para fazer a preparação do solo, aquela semente foi plantada. Ele contratou alguém para cuidar, jogar fertilizante e tudo mais. Contratou alguém para colher aquilo lá, contratou alguém para transportar aquilo lá. Para fazer tudo isso, precisou de maquinário, e esse maquinário teve gente pintando maquinário, fazendo maquinário, vendendo maquinário, o tanto de gente que foi empregada nesse meio tempo. Então só enxergam, o cara tem um pedaço de terra, ele botou uma semente e depois ganhou um dinheirão. Mas e o tanto de dinheiro que ele não pagou, que girou na economia e tudo mais? Mas antes de falar em gerar bem para as outras pessoas também, só fazendo um adendo que a gente falou sobre se conectar, um empurrar para cima e tudo, né? Uma também das regras que ele fala é que pessoas ricas associam-se a pessoas positivas e bem-sucedidas, né? E as pessoas de mentalidade pobre, elas se associam a pessoas negativas e fracassadas. Até porque talvez essas pessoas que sejam mais fracassadas, quem se sente fracassado é como se aquela sensação de estar tudo igual, né? Eu estou num grupo e tá tudo igual. Então, as pessoas ricas, elas querem se associar a pessoas que são positivas, que dão resultado, que empurram para cima. E aí, de novo, entra o ambiente em que você está, né? Então, qual é o ambiente que você vive hoje? Com quem que você se aliou? Com quem que você convive? Isso faz toda a diferença. Então, mude o ambiente e aí você muda, né? É aquela velha história. E isso para mim tem muito sentido, muito sentido. Eu acho que quando a gente está num grupo onde as pessoas se ajudam, um torce pelo outro, né? E tem de fato, você sente que é uma coisa verdadeira, isso te impulsiona de uma maneira diferente, faz você ter um gás maior, é muito diferente. Verdade. Um pouco do que o Bruno falou, né?
de quem é rico gera riqueza, né? Com certeza, por trás de um bilionário estão vários milionários. Uhum. Então, ele fez muitas pessoas milionárias, né? Imagina o Warren Buffett, né? Os funcionários que estão lá. Então, ele gera toda uma cadeia, né? Uma economia. E vem aquela discussão, né? De que, do que você citou do Roberto Justo, né? Os ataques por ele ter muito dinheiro e, às vezes, a pessoa acha que ele está gastando para uma coisa fútil, né? Mas toda a cadeia de produção que ele fez, ele já ajudou muitas pessoas, muitas famílias, né? E vem aquelas discussões, os bilionários não deveriam existir. Mas o problema é que se o bilionário não existir, não existiam os milionários, não existiam as pessoas que trabalhavam para ele, não existiam empregos, né? Então, é tudo questão de risco. Pessoas que são mais bem-sucedidas são empreendedores, né? Então, o empreendedorismo, ele dá esse impulsionamento, né? Uma pessoa ali, ela não... A gente fala lá, o Elon Musk, ele tem 1 trilhão na conta lá. Ele tem 1 trilhão em quê? Em equity, né? Das empresas dele. Então, ele criou um negócio, teve uma ideia que impactou as pessoas. Eu acho que a chave é essa, né? Para a pessoa ganhar dinheiro. Quanto mais pessoas ele impactar, mais dinheiro ele vai ganhar e mais pessoas ele vai envolver naquilo que ele ganhou dinheiro, né? Você pensa, por que jogador de futebol ganha tanto dinheiro? Porque ele impacta muita pessoa com a arte dele, né? Cantor ganha muito dinheiro, porque ele impacta muitas pessoas com a arte dele. E por que empresário ganha dinheiro? Porque eles impactam muitas pessoas. E você citou o agro, né? Eu acho fantástico o agro, porque o agro ele impacta as pessoas colocando comida na mesa das pessoas, né? Então imagina se não tivesse, como é que seria, né? A pessoa ganha dinheiro porque ela disponibiliza aquele alimento para que as pessoas mundialmente sejam alimentadas, né? O Brasil é um grande exportador, né, de alimento. Até na guerra comercial aí com o Donald Trump, né, que tarifou muita coisa. Com o Brasil não adianta comprar briga, né? Porque o Brasil ele exporta alimento, Uhum. básico, né? Então, os empresários que estão no Brasil, eles não estão aí à toa e eles geram muita riqueza, tanto para as pessoas que estão ao lado dele, quanto para as outras pessoas também que trabalham e laboram ali nos negócios que eles estão envolvidos, né? E aí entra um outro ponto que ele fala, né? Pessoas ricas preferem serem remuneradas por resultados. Então é isso, normalmente são os empreendedores, aqueles que querem que o resultado do seu trabalho gere a renda, porque aí fica mais na mão dele, né? E já as pessoas de mentalidade pobre, elas preferem serem remuneradas por tempo de trabalho. E isso limita muito a sua remuneração. É um pensamento muito grande ali, diferente, né? Uma mentalidade muito diferente, realmente. Verdade. É isso. Essa questão da remuneração é até uma questão que às vezes incentiva a pessoa a deixar o trabalho de CLT ou trabalho com vínculo empregatício, vendendo a hora, e faz com que ela empreenda, né? Porque às vezes a pessoa é muito boa no que ela faz, gosta muito de trabalhar, mas aí ela olha para o emprego que ela tem e fala assim, cara, se eu trabalhar muito ou pouco, eu vou ganhar isso aqui, porque eu estou vendendo minha hora. E ao mesmo tempo, vendendo minha hora, eu tenho um teto. Se eu tenho 24, não vou nem dormir, nem comer, nem nada, vou trabalhar 24 horas. 24 vezes 7 dá umas 150, essa hora já fica meio difícil. 150 e poucas horas, 160 horas. Eu tenho 160 horas na semana. Se eu ganho R$1.000 por hora, vou ganhar 160 mil na semana, contando que eu não estou dormindo nem nada. Agora, se eu monto um negócio, escalo aquilo e tudo mais, não tem teto. Eu não estou mais vendendo a minha hora. Eu tenho um negócio e eu consigo aumentar o preço desse negócio e tudo mais. Eu acho que até um negócio que motiva o pessoal a sair desse ciclo, né, de vender hora e tudo mais. E não tem nenhum problema também se a pessoa não tiver essa cabeça de empreender, etc. Como a gente já falou aqui, não é que o rico não é questão de ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. A pessoa pode ser muito rica ganhando pouco até. Tanto que o Bruno Perini cita direto aquele cara lá dos Estados Unidos, que eu acho que ele era faxineiro ou gari. Faxineiro da universidade. E quando ele morreu, foram fazer o inventário dele, ele vivia super simples, descobriram que ele tinha uns 8 milhões de dólares, eu acho, na conta, alguma coisa assim. E falaram, cara, o que é isso? É algum erro? Tava desviando dinheiro? O que é que foi isso aqui? E não, na verdade, viram que só
ele tinha uma vida modesta e parte do que ele ganhava ele poupava e fez isso durante a vida inteira. E chegou lá na frente com um colchão financeiro muito interessante. Então dá para a pessoa ter um padrão de vida menor, mas também se tornar rica. Não vai ser o padrão rico Elon Musk, mas ainda vai ser rico, às vezes, por origem daquela pessoa, né? E tem outras oportunidades também. A gente está falando bastante de empreendedorismo e de que um trabalho CLT, por exemplo, não gera essa riqueza. Agora, a gente pensa numa empresa, por exemplo, que tem um programa onde o funcionário ele tem condição de escalar, onde ele tem a remuneração fixa, mas ele também é remunerado por resultados, por metas. Então, ele também tem a possibilidade ali de fazer mais, liderar uma equipe para atingir um resultado e receber mais, né, dinheiro, assim. Então, não necessariamente é o empreendedorismo. O empreendedorismo, a gente sabe que, por histórico, é o que gera mais renda. Mas tem também outras possibilidades, porque tem gente que, de fato, não tem perfil para ser empreendedor, para ser líder, para assumir tudo isso, né? Então, de novo, entra a mentalidade, é você se autoconhecer para saber até onde você consegue chegar. Mas tem possibilidade de prosperar, né, nos dois lugares. Novamente, é quantas pessoas ele impacta, né? Às vezes a pessoa está dentro da empresa, ele está impactando a equipe ali, né? E o conhecimento dele vale mais a hora, né? O Bruno testou que as horas são limitadas, mas às vezes a pessoa pode fazer, né? A hora dela valer mais. Igual o Ivana falou, às vezes não tem perfil de empreender. Mas, e novamente voltando, né? A questão de riqueza, né? O Bruno citou mais 3 vezes ali, que rico, né? É um conceito que cada um tem a sua riqueza, né? Eu tenho o primeiro professor meu de investimentos, né? Ele sempre citava assim, os meus bilhões estão dormindo lá no quarto, né? Eram os 2 filhos dele. Então, ou seja, vale muito mais que bilhões a nossa família, né? Nossa vida, né? Nosso estilo. E aí, eu acho que uma reflexão muito interessante do livro, que é o equilíbrio, né? De você ter essa mentalidade, mas você... O que a gente passa para os nossos clientes também, né? De não deixar de viver o hoje para pensar só na manhã, mas também não deixar de pensar na manhã e viver nosso presente, né? Aproveitando tudo que a gente tem, aproveitando o nosso trabalho, né? Que a gente citou lá, que quem tem essa mentalidade, o trabalho não é algo que não seja prazeroso, é prazeroso. Então a gente aproveita o nosso trabalho, aproveita a nossa família, aproveita a nossa... para cuidar do nosso corpo, né? Cuidar da nossa mente, espiritualidade. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração e não só o dinheiro. Então, eu acho que é importante a gente sempre refletir nisso, né? O que é a verdadeira riqueza para cada um, né? O dinheiro, ele nos traz grandes possibilidades? Traz, né? Porque... Muitas. Porque sem dinheiro... Aí assim, é só pensar o contrário. Se você tivesse sem dinheiro, como é que seria? Seu filho passando mal e você tendo que levar sem plano de saúde. Você não tendo dinheiro para pagar uma cirurgia que é cara. Você não tendo um recurso para viajar com a família. Então, isso traz desgaste. Tanto é que a maior incidência de divórcio é por conta do dinheiro, né? Uma pesquisa, não lembro o percentual, mas a maior incidência de... 50% mais ou menos. E a segunda era traição e eram uns 20% só Exatamente. das então as causas de conflitos, né? É dinheiro. Então, o dinheiro traz essa tranquilidade, essa liberdade, mas a gente sempre lembrar do equilíbrio, né? Acho que o livro deixa eu acho que essa mentalidade que nós vamos crescendo, assim, tanto com o dinheiro quanto a nossa vida, a gente tem que sempre lembrar do equilíbrio, né? Para não deixar que vá para um lado excessivo que a gente está citando ali, né? Da pessoa que só trabalha, só quer saber do dinheiro e deixa de lado outras coisas, quanto o outro lado, que só fica criticando quem é rico, que não tem dinheiro e fica criticando quem é rico, né? Então, tendo uma mentalidade que não é uma mentalidade de crescimento, né? Exatamente. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Não dá para eu negligenciar minha família para ganhar dinheiro, mas eu negligenciar o dinheiro usando como muleta o argumento de que a minha riqueza é minha família. Falo, beleza, mas você tem dinheiro, comida lá na mesa. Como você vai garantir o conforto da sua riqueza, que é a sua família, se você não correr atrás do dinheiro, né? Exatamente. E aí, entrando nessa questão de administração financeira que ele fala muito no livro, né? Ele fala que as pessoas ricas são boas recebedoras, né? E fala muito que as pessoas ricas administram bem o seu patrimônio. E isso é muito importante para a nossa área financeira, principalmente, porque quanta gente
quantas histórias existem por aí de pessoas que herdaram dinheiro, mas que hoje não têm, que ganharam na loteria e não têm mais, que começaram uma vida super tranquila e hoje não tem mais dinheiro, né? Então, você saber administrar o seu dinheiro é super importante, porque se você não sabe administrar R$ 1.000, você não vai saber administrar 1 milhão, Uhum. né? E essa é uma das diferenças que ele cita, que as pessoas de mentalidade pobre, elas administram mal o seu dinheiro, porque elas acham que assim como veio aquilo num golpe de sorte, pode vir mais, né? Sim. E até tem a humildade, né, Ivana? Assim, às vezes eu não sei administrar meu dinheiro, mas se eu tiver uma herança, né? Se eu tenho uma bolada, eu vou ter alguém que vai me ajudar ali, né? A administrar. Esse é um pouco do nosso papel também como consultor, né? As Uhum. pessoas que têm um patrimônio relevante, por que que eles, ou tá com construção de patrimônio, por que que ele procura um consultor financeiro, planejador financeiro? Porque ele tem a consciência, a mentalidade de que ele pode usar o tempo dele para o trabalho, para o negócio, e vai ter uma pessoa ali para ajudá-lo ali, né, a construir esse patrimônio. Então, se essas pessoas ali ganharam na loteria, quanto custaria para ela ter um consultor? Muito pouco, né? Não faz nada, mas livraria ela da ruína, né? Então, é interessante essa mentalidade. Aí começa o que o livro fala, começa da mentalidade. A pessoa não tem nenhuma mentalidade de trazer uma ajuda externa para ajudar a administrar o patrimônio e ela também não sabe. E aí acaba perdendo patrimônio. Porque ela não precisa, de fato, não necessariamente você tem que saber tudo sobre investimento, sobre administrar, né? Você pode ter essa ajuda se você, de fato, não domina, né? É legal esse pensamento. Exatamente. E essa questão da humildade que você falou é muito importante, né? De fato, caiu um bolo de dinheiro no meu colo. Eu já tive um bolo de dinheiro? Não. Eu sei o que fazer com um bolo de dinheiro, sendo que eu nunca tive um bolo de dinheiro? Não. Então vou procurar quem sabe para me auxiliar, né? Exatamente. Até auxiliar a gastar, né? Não, você pode gastar isso. É o que ele fala aqui da divisão do planejamento, que a Ivana citou aqui, né? Cita ali necessidades básicas, seis jarras lá, né? Que você tem que ir colocando um pouquinho em cada durante o mês. Isso aí dá tranquilidade. É o que eu falo para meus clientes, né? Um planejamento financeiro, um orçamento doméstico, ele é a sua tranquilidade. Se você planejou lá gastar X numa determinada área, o X, que a gente faz, né, toda vez, né, é muito prático pra gente, X em restaurante. Se você olhou lá no seu aplicativo, você olhou na sua planilha, que você tá dentro desse aqui, você gasta sem ter sonhos ruins, sem ter pesadelos, pode dormir tranquilo, né? Então, o planejamento financeiro, né, o orçamento ali, ou ter alguém para ajudar, não é só para frear. Às vezes a pessoa tem essa mentalidade também, né? Ganhei dinheiro, mas a pessoa ali que vai me ajudar vai me frear ali. Na verdade, ela pode te ajudar a saber com o que você pode gastar. Não precisa nessa área aqui você não precisa frear. Que a área vai te dar prazer, então você pode gastar aqui, mas o dinheiro é finito, né? O dinheiro é finito. O caso clássico é aquele cara que ganhou uma indenização quando teve aquela rompimento da barragem, não sei se vocês viram. Ganhou uma bolada lá, ganhava um salário mínimo, então ele não tem essa mentalidade e ganhou 400, acho que foi 400 mil reais. Sabe em quanto tempo que ele gastou? Uma semana. 3 dias. Nossa. Aí viajou, foi para Europa, levou amigo, gastou, quando voltou não tinha mais nada. Então não tem a mentalidade, e realmente conta muito essa mentalidade, a humildade também de saber que a gente não sabe tudo, né? Então nós somos consultores financeiros, tanto a Ivana aí contrata muitas pessoas que ajudam ela, né, a fazer o marketing, porque a gente não sabe tudo, nem tem tempo para isso. Bruno também contrata outras pessoas para ajudar ele em determinadas áreas. Nós três, eu acredito, temos contadores. Temos contadores, que a gente não vai saber fazer a nossa contabilidade. Então, é tudo a questão de humildade, saber alocar os nossos recursos e Aí é que tá, a gente até sabe fazer. Se a algumas gente coisas sim. precisar fazer, a gente sabe fazer. A gente vai estudar, né? Aquilo que a gente porventura não saiba, mas vai fazer. Agora, a melhor alocação do meu tempo não é eu aprender a fazer Sim, isso. sim. Algumas coisas, acho que nem tudo a gente vai saber. Não, Mas mas algumas digo, a coisas sim, gente. igual contabilidade, a gente pode Uhum, ter que saber. A gente é da uhum, área de exatos, uhum. planejador. Mas será que eu fazendo a minha contabilidade, pegando aquela monte de planilha lá para fazer minha declaração do imposto de renda, é um uso bom do meu tempo, né? Aí é que tá, eu acho que não. Aí entra a administração do patrimônio, né? Exatamente. Às vezes. Mas. Tem a pessoa que faz para mim por R$ 300 por mês
o que eu levaria 20 horas para conseguir fazer. Porra. E ficar com dúvida se fez certo Tre- ainda. É. E ia acontecer. A gente não é ainda, especialista. e no final ainda tem que pagar mais de 300 porque eu fiz coisa errada Faz e um precisei pagar erro, a o leão multa. te Pagar a multa. pega, Ah, acabou. não vou pagar contador, não. Vou fazer por conta própria. Aí você vai, gasta 20 horas estudando, buscando legislação, não sei o que, faz. Aí você faz errado, no final toma uma multa de 3.600, que pagaria um ano de contador. Exatamente. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, até voltando no que a Ivana falou, na questão de saber administrar o pouco, saber administrar muito, tem uma frase que a gente vê bastante que é: quem não sabe, a gente que estuda finanças, né? Quem não administra o pouco não vai saber administrar o muito. E a gente encontra diariamente gente que acha que o problema dele é que ganha pouco. Fala, eu não poupo agora porque eu ganho pouco. Quando eu ganhar mais, eu vou poupar. Amigo, não vai poupar. Não vai poupar, não vai. Que a pessoa ganha 5 mil por mês, vive com 5 mil por mês e acha que vai poupar quando ganhar 10, ela começa a ganhar 10, ela troca de carro. Aí IPVA é mais caro, o seguro é mais caro. Aí ela agora merece morar numa casa melhor. Ou vai entrar num financiamento, que já vai comer parte do salário com parcela, ou vai mudar para uma casa alugada, que o aluguel é 1.000, 2.000 a mais. Aí vai começar a sair em lugares melhores, porque agora ganha 10 mil e não 5 mil. Na hora que vê, vivia com 5 mil, achava que ia poupar com 10 mil, agora ganha 10 mil e tá gastando 11, 12. Isso aí é a mentalidade do livro. Vou citar novamente Pai Rico, Pai Pobre, né? Estamos falando de um livro, mas o outro traz, né? A mentalidade de construir ativos, né? Então, às vezes, igual o Bruno tá falando, né? Vivia com 5, dificuldade. Aí passa para 10, aumenta o padrão de vida e através de passivos, né? Ou seja, com um carro que vai trazer despesa, que é o mesmo carro que você tinha hoje, te levaria no mesmo lugar. Então, isso é um passivo. Se você não trabalha com carro, você não é um Uber, ou o seu carro, você usa ele para ganhar dinheiro, ele é um passivo. A própria casa, né? Entra lá contabilmente como um ativo, mas do ponto de vista financeiro ele é um passivo, porque você tem que dar manutenção, você não ganha dinheiro com a casa a menos que você alugue. Então, uma mentalidade que traz aqui, mas tem do livro Pai Rico, Pai Pobre, é que os ricos constroem ativos, né? Eles compram ativos. Compra um ativo. E que tem a mentalidade de pobre, né? Ele não compra ativo, compra passivo. E isso que a gente vê muitas das vezes, a gente bate muito na tecla com alguns clientes, né? Tenta mudar essa mentalidade com vários clientes. Eu acho que vocês devem se lembrar ainda, passar na cabeça de vários, né? Então, tem clientes que ganham muito bem remunerados, mas não conseguem aportar muito, não conseguem fazer isso porque estão comprando passivos. E aí acaba que acumula, né? Cria aquela dependência financeira de que os passivos geraram, né? Uma casa maior gera uma manutenção maior, a piscina já vai gerar uma manutenção semanal, o carro que ele custa mais caro, você vai ter que parar no estacionamento, PVA mais caro. Então, não leva em consideração isso, e esses passivos consomem ali e faz você ter que elevar o padrão de vida à medida que a remuneração vai crescendo. Isso que o Bruno falou, ao invés de, que eu falo muito com os clientes, ó, conseguiu ali, eu estou cuidando do seu dinheiro, você está tendo mais tempo para ganhar mais dinheiro. Ganhou mais dinheiro, seu padrão de vida não está bom? Então mantenha ali, vamos tratar em construir ativos para o seu futuro, que depois, com os ativos entrando, que você pode elevar o padrão de vida aos poucos, né? E esse é um desafio para nós, né? Eu acho que todos vocês dois aí têm esses desafios também, né? Sim. Tô aqui pensando. Tô aqui pensando, tem as nossas crenças, e atendendo clientes, trabalhando com pessoas, tem as crenças das pessoas, né? Então, hoje a gente tem, falo por mim, né? Eu tenho muito mais consciência disso, mas eu também já quis ter bolsa cara, né? Aquela sensação de que, poxa, Nunca mais? hoje eu sou muito controlada. Meu marido vai ouvir isso, ele vai poder falar para vocês, ó. Sou Mas muito quer. controlada. Eu quero, mas não é uma necessidade, né? Eu ganhei esse mês, né? A minha renda foi melhor. Opa, então eu vou comprar uma bolsa. Não é assim que eu penso. Eu penso, já entro em outra frase que ele fala aqui, que é outra crença, que é os ricos focam em patrimônio líquido. Eu estou mais interessada hoje em dia em olhar o quanto eu tenho investido na somatória do meu patrimônio líquido do que em comprar.
Então eu deixo sim hoje de comprar, porque eu tô com a minha meta lá, poxa, eu quero arredondar aquele valor do meu Até investimento. mesmo da remuneração, né? Ele fala que pensa mais no patrimônio líquido do que na remuneração, Isso né? e que o pobre pensa na remuneração, no salário ali, né? No rendimento mensal. Uhum. Então, eu já mudei bastante. E trabalhando com pessoas, a gente então começa, né? Ter a crença das pessoas ali, né? E quando a pessoa começa a ganhar mais, é aquilo que você falou. O primeiro ponto é, poxa, eu vou trocar de carro, né? Ganhando mais, agora eu vou aparecer com um carro melhor. Mas aí o IPVA é mais caro, o seguro é mais caro, tudo é mais caro. E aí daqui a um ano teu carro já tá velho para você e você já quer um outro. Então, complicado. É um negócio que eu acho legal demais na construção patrimonial, é que assim, quando a gente pega cliente no início disso, né? É que antes de começar a poupar, a pessoa ganha o dinheiro e pensa, consigo comprar uma bolsa, igual a Ivana falou. Depois que você começa a construir patrimônio, às vezes você tem dinheiro para comprar a bolsa, só que aí você pega e investe aquele dinheiro e a pessoa olha e fala assim: esse dinheiro conseguiria comprar Uhum, tantas bolsas. uhum, Você tá lá Exatamente. com o dinheiro de. Você gosta de bolsa? Tem o dinheiro de 10 bolsas lá. Às vezes você pode comprar essas 10 bolsas, mas saber que você poderia comprar dá mais prazer do que às vezes até comprar, né? É a mudança de mentalidade, né? Exatamente. E isso é gratificante para a gente quando é que é consultor, né? A uhum. gente vê o cliente evoluindo, né? Nessa mentalidade, evoluindo também no patrimônio. É muito gratificante para nossa profissão. E aí entra naquela frase, né? Que riqueza é aquilo que você não vê. Porque se você vê o carro da pessoa, aquele carro é o dinheiro que ela não tem. Ela já gastou. Aquilo ali ela tá mostrando. Não sei o quanto dinheiro ela tem. Então, de fato, para mim, riqueza é aquilo que você não vê. Você não sabe o quanto a pessoa tem. Às vezes tem aquela pessoa que tá com um carro importado, tá com uma casa boa, tá com roupa, bolsa de grife e tal. Não tem dinheiro nenhum, tá aqui, ó, Tô endividada, devendo ainda. lascada na vida, mas aparentemente está mostrando. Então, isso é uma das coisas que eu mudei muito, o jeito de ver. Hoje eu vejo um carro importado e falo, cara, esse dinheiro que ele não tem. O dinheiro que eu tô vendo aqui é o dinheiro que ele não tem lá. Se ele tá com um carro de 500 mil, ele tem 500 mil a menos do que ele tinha antes de comprar o carro. É. Então, assim, é claro que quando a pessoa cria um patrimônio ali relevante, pode ter os dois, e aí, de novo, ó, entrei numa outra mentalidade, que ele fala aqui que as pessoas ricas, elas pensam que podem ter as duas coisas, né? A pessoa pobre pensa que tem que ter uma ou outra, né? Verdade. E quando a pessoa tem um patrimônio relevante, ela pode ter o dinheiro lá investido, ter a liquidez, ter o patrimônio e ter o carro e ter as coisas, né? E essa eu acho que é o motivo pelo qual a gente trabalha, para poder comprar essas coisas e que aquilo não impacte no patrimônio, né? Verdade. Concordo com você, Ivan. E aí? Nossa, a gente passou uma hora, não é Ficamos no possível. bate-papo aqui, né? Caramba, eu tenho mais um monte de coisa aqui. Eu Ah, falei que não ia dar para passar os 17 arquivos, é muita é. coisa. Você sabe que, antes de finalizar, eu quero fazer um comentário assim, ó. No livro, ele fala sobre esses 17 passos, tem dicas, tem muita coisa prática, né, para executar. Fala desse comparativo de ricos com pobres, né? E uma das coisas que eu não lembro, pelo menos, dele citar no livro, mas que a gente trabalhando com pessoas hoje que têm grandes patrimônios, é uma coisa que eu percebo, e eu quero ver se vocês concordam, né? Mas eu vejo que as pessoas que têm patrimônio, que têm essa mentalidade, elas têm interesse genuíno pela vida do outro. Elas querem saber de você, né? Então, quando a pessoa faz uma pergunta sobre a minha vida, sobre como eu estou, eu falo: oi? O que vai mudar na vida dela? É interesse genuíno pela vida do outro. Isso é uma das coisas que me chama muita atenção. Ele não aborda isso no livro, mas eu percebo, vocês devem trabalhar também com pessoas que não têm tanto patrimônio assim e que são insuportáveis, né? E já tem outros que você se comove, né? Te chama muita atenção por essa forma de humildade, né? De como eles se tratam. Sim, já aconteceu muito comigo. A gente trabalha muito online também, né? Reunião online, etc. E aí já aconteceu várias vezes que no online a gente, pela questão do tempo, a gente tá lá, tem uma hora, depois já tem outra reunião e tal.
A gente, na correria, a gente pergunta sobre o cliente, anota sobre o cliente para achar soluções para o cliente naquela 1 horinha que a gente conseguiu na agenda. E aí eu acho legal quando encontra pessoalmente esses clientes, às vezes, porque aí vai para um almoço ou coisa do tipo, e aí chega no almoço e às vezes é o processo contrário, é o cliente 1 hora perguntando, tá, mas como você começou a trabalhar com isso? Onde você mora? Você é filho de olha quem? O que só, você faz? Não sei interesse o pela sua quê. vida. Essa é uma coisa que me chama muita atenção nesse universo mesmo, né? E aí, ó, eu até anotei aqui um ponto, porque ele fala, né, no livro, que ele fala que tudo é resultado, né? Isso é uma das coisas que eu anotei aqui, porque eu acho que é muito isso, assim, muito verdadeiro. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, seu peso é resultado. A gente vive num mundo de causa e efeito. Você tem que saber escolher, né? Que resultado você quer. Mas para finalizar, eu acho que o ponto principal é isso, a gente tentar identificar qual que é a nossa verdadeira riqueza. O que a gente tem na nossa mente, aquela raiz, né, da nossa mentalidade, não só dinheiro, que o Bruno falou muitas vezes, e lembro novamente, né, os bilhões que a gente tem tá lá na nossa casa, né, tá lá dormindo, mas os meus estão dormindo agora. E a gente mentalizar isso para nossa riqueza, é verdadeiramente aquilo que a gente acredita, o nosso propósito, o nosso equilíbrio, daquilo que a gente faz, né, e não somente o dinheiro. Eu acho que a verdadeira lição desse livro aqui é realmente a gente ter essa mentalidade. Ele fala muito de mentalizar, né? Até, eu não sou muito adepto a isso, né? Mas ele fala assim, precisa repetir as palavras para mentalizar isso, né? Mas é importante a gente entender qualquer coisa, né? Nossa espiritualidade, né? Como é que a gente aprende as coisas? Mentalizando, repetindo. E o livro trouxe lições valiosas para mim. Não todo, né? Como todo livro, a gente não concorda com tudo, mas é um livro muito importante para quem quer entender, né? O segredo ali de ter uma vida tranquila, de ter uma liberdade financeira e de construir um patrimônio, né? E crescer na sua vida em todos os aspectos. Acho que é importante isso. Muito Bonito bom. demais. Danilo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui pela segunda vez. Tá? Obrigado. Eu Que que é bom, a agradeço. gente repete, né? Isso aí. Mas antes de encerrar, fala aqui para os ouvintes como eles se encontram nas redes sociais. É no Instagram, Danilo, _Carlos, _Rosa. Tô lá no Instagram, divulgando ali meu trabalho, né? Trazendo ali informações importantes sobre planejamento financeiro, sobre qualquer coisa relacionada ao financeiro. Pode me seguir lá que tem muita coisa bacana. Bruno, como as pessoas se encontram? As pessoas me encontram no Instagram, bruno.pazeto com um Z e um T. E você, Ivana? Vocês me encontram em todas as redes sociais no @IvanaBosaColim. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.